Olá, galera! Eu vou fazer um vídeo aqui rápido sobre vulnerabilidades, né? Um ponto de como, na prática, você conseguir verificar uma vulnerabilidade de uma aplicação ou um site. Tá? Aqui, no caso, é uma aplicação que eu mesmo criei, que é um autoagendamento criado no AppScript, que basicamente trabalha com Workspace, né? Então, os produtos de agenda, Google, calendário, Google Sheets, e você consegue integrar todos eles e manipulá-los com script, tá? Com o lado do servidor e o lado de interface de usuário, ou seja, front-end também. Então, esse aqui é a front-end criado, mas ele também tem um back-end, o código inclusive está aqui. Então, o back-end ele fica no JS e a parte de interface de usuário está em .html, que é como o AppScript trabalha, tá? Bom, basicamente aqui, pessoas externas com link podem fazer agendamentos que para um setor dono desse AppScript que foi criado, né, basicamente. Então, sempre que alguém se agendar, vai aparecer aqui na minha planilha Sheets, e as disponibilidades de horário eu vou limitar aqui, nessa config agendamento. Bom, é uma aplicação simples, básica, que você pode fazer também com forms, mas aí vai ter mais limitações e não vai ter todas essas proteções, às vezes que a gente consegue ter possibilidade de fazer, né, codificando. Perfeito. Aqui eu coloquei algumas especificações do lado da interface de usuário para teste. Deixa eu até ajustar aqui, ó. Aqui eu vou tirar. Tá. Tirei a proteção do lado do servidor e deixei somente a interface de usuário. Na interface de usuário, eu coloquei aqui algumas verificações. Por exemplo, o e-mail ele tem que seguir esse padrão regex, que significa que ele tem que terminar em d.uf.br, por exemplo. O nome tem que ter pelo menos 3 dígitos, né, para impossibilitar nomes inválidos, que inexistem. E também a data, o padrão de data também tem que ser ano, mês e depois dia. Tá? Então, são alguns padrões, o padrão regex também colocado. Padrão regex, só falando rapidamente, não é o foco aqui desse vídeo, mas padrão regex a gente pode utilizar para verificar, por exemplo, CPFs, e-mails. Todo CPF, normalmente, a gente vai ter aqui, por exemplo, 3 dígitos, 1 ponto, 3 dígitos, 1 ponto, 3 dígitos, traço, 2 pontos. Então, em regex, ele ficaria basicamente assim, ó, cada dígito vai ser de 0 a 9, né? A gente vai ter 3 dígitos, de 0 a 9. Depois a gente vai ter um ponto. Se eu não me engano, a gente coloca assim ou coloca entre aspas, não me recordo, tá? Acho que é assim. Aí depois, de novo, 0 a 9, são 3 dígitos. Isso tudo faz com que se limite a aceitar somente o que tiver entrada igual a isso, tá? E por aí vai. Então, o padrão regex é isso. Falando rapidamente, então aqui eu botei alguns padrões regex. Só que do lado da interface de usuário, ou seja, JavaScript, e não do lado do servidor, o que é uma falha grotesca, tá? E que você pode encontrar, eu vou mostrar como agora na prática. Então, eu estou aqui com a aplicação, eu vou fazer um agendamento real e... Desculpa. Basicamente, eu vou fazer aqui uma requisição real, né, um agendamento real, e vou analisar tudo aqui pelo DevTools. Então, é só eu clicar com a direita, inspecionar no site ou na aplicação web. Vou vir aqui em rede e vou deixar aqui aberto. Ó. Agora a gente tem aqui uma requisição que trouxe o HTML e CSS, que é esse aqui. Beleza, nome, eu vou tentar colocar apenas 2 dígitos para ele dar o problema. Aqui ele não termina em d.uf. Enfim, e vou selecionar aqui uma data aleatória, que ele já fez algumas requisições lá na minha agenda, como você pode ver aqui. Ele fez requisição e trouxe uma resposta do lado do servidor, lá no servidor, e trouxe para uma interface de usuário, dizendo que os horários disponíveis são esses, tá? Beleza, vou botar aqui 14 horas e vou tentar executar, agendar. Só que aqui do lado da interface de usuário eu tenho essa proteção, que eu mostrei lá, que ele faz os logs e não permite que nem se inicie o lado do back-end, que é lá do lado do servidor. Ele diz que, por exemplo, o e-mail tem que terminar em d.uf.br, beleza? Então, vamos ajeitar aqui, por exemplo, vou tentar agendar, ele vai dizer que o nome tem que ter pelo menos 3 caracteres. Também está me embarreirando inicialmente, tá? Agora eu consigo agendar, porque ele está tudo dentro dos padrões, tá? Aqui eu vou até colocar assim, para não receber nenhum e-mail lá.
né? Porque sempre que é feito um agendamento no Google Agenda, é criado um Meet, ele vai mandar um e-mail. Então, eu vou botar um inexistente aqui só para mostrar o processo. Então, beleza, aí está dentro dos padrões. Vou clicar em agendar, tá? E aí ele vai permitir. Aqui, ó, foi feita a requisição, pendente, ó, finalizado. Sucesso, mensagem. E aqui toda essa mensagem aqui, que apareceu no back-end, aparece aqui no front-end também para mim, na interface de usuário. Então, o seu agendamento foi registrado com sucesso, dia 27/8, às 14 horas, e aqui é o link do Meet, ó, OFJ. A pessoa, né, dona da aplicação, vai verificar aqui, consta aqui, ó, 2 horas, Renata, ó, tá dentro do padrão IDUF, e aqui, ó, OFJ, link do Meet, tá? E automaticamente também aparece aqui em agendamentos, ó, todos os dados. Beleza, é isso. Se eu quiser agendar novamente o mesmo horário, ele tem algumas proteções, enfim, ele não vai, porque ó, vai dizer que o horário já está reservado, enfim. Vamos ver essa requisição que deu certo. Essa que deu certo aqui, ó, tá vendo? Ela me dá algumas informações. O que ela diz aqui? Ela diz os horários, o link da reunião, papapá, toda a resposta que veio lá no front-end, tá? Mas o que me interessa, na verdade, aqui eu consigo ver as informações, ó, tá vendo? Ele executou essa função processar agendamento. Qual vai ser o meu objetivo, então, aqui? Eu vou atacar essa vulnerabilidade, tá? Para testar se o lado do back-end deles, se eu não conhecesse o código, né? Que no caso eu conheço porque eu construí, mas se eu não conhecesse, eu vou tentar atacar isso aqui para ver se ele tem algum tipo de validação do lado do servidor. Tá? Então, eu vou executar esse processar agendamento, que é uma função, mas com parâmetros que a interface de usuário está me impedindo pelo JavaScript. Então, eu vou tentar passar um e-mail que não seja IDUF e vou tentar passar nomes com um dígito só, por exemplo. Tá? E isso poderia ser feito em relação à data também, para eu testar se tem alguma vulnerabilidade do outro lado. Então, perfeito. Eu vou copiar aqui como fetch, copiar essa requisição que aconteceu. Vou vir aqui no console aqui embaixo e vou colar, tá? Quando eu colo, eu posso editar. E eu vou editar essa parte de request aqui, ó, processar agendamento, nome. Eu vou tirar Renata, vou deixar só o R, por exemplo. E vou, deixa eu ver aqui, e-mail, tá vendo? E-mail, aqui IDUF. Eu vou tirar IDUF e vou colocar bol.com.br, tá? E eu vou fazer passar, vou ver se ela tem essa vulnerabilidade. Se você não conhecer o código, você pode fazer isso nos sites que você conhece, aplicações e tal, para verificar. Vou botar agora para executar. Sim, aqui eu teria que modificar o horário, porque, obviamente, eu já botei no lado do servidor uma proteção em relação ao horário, tá? Que é o que eu vou fazer em relação ao nome e ao e-mail também. Eu não vou tirar porque vai dar trabalho, enfim. Então, eu vou manter esse horário e a única coisa que eu vou fazer é deixar ele liberado aqui. Eu vou excluir esse daqui, só para facilitar mesmo essa requisição aqui. Mas se você souber de um horário que está disponível, né? Aqui, por exemplo, eu marquei 14, eu poderia colocar 15, 16 ou 17 aqui no código, tá? Tá vendo aqui, ó, hora. Eu tinha marcado 14, né? Então era só eu modificar. Aqui, ó, caçar qual é a parte, ó, 14, tá vendo? Provavelmente é isso aqui, 14:00. Aqui que eu teria que modificar, eu botaria aqui 15, sei lá, e por aí vai. Tá, vou executar agora. Enter. Opa, deu um erro aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, não, rede. Deixa eu ver aqui, copiar fetch. Vamos tentar de novo. Vou modificar aqui. Deixa eu ver se eu salvei a retirada também da... Tá, aqui ele está só verificando horários, tá, disponíveis. Beleza. Eu vou então aqui, ó, Renata, eu vou botar só R, só R, só R. Setor e-mail, tal, IDUF. Esse IDUF aqui, eu vou botar bol.com.br.
tá? Deixa eu ver, Enter. Tá dando algum erro no Promise. Calma aí. Resposta, falha ao carregar. Não é. Será que é o horário? Não, o horário não é. Método post. Deixa eu só atualizar então aqui a página. Vou atualizar e vou mandar agora. Agora foi, tá vendo? Ó, callback, foi. Aqui, ó, true message, seu agendamento foi registrado com sucesso. Não vai aparecer na minha interface de usuário porque eu estou fazendo tudo pelo lado do servidor. Mas aqui, ó, data, ó, 27/8, às 14 horas. E o link do Meet eu consigo pegar por aqui também, ó. Aqui é isso aqui, ó, termina FBO, tá? Então, eu verifiquei uma vulnerabilidade. O que eu posso fazer aqui, ó, cadê? Vamos ver se foi para agenda. Ó, foi, tá vendo? Ele aceitou um nome com menos de 3 dígitos e um e-mail que não poderia, bol.com.br, tá? Ó, FBO. Então, até o link eu consegui receber com informações falsas. Ó, apareceu aqui também, ó, o nome, tudo certinho. Então, como é que eu vou me proteger disso? Eu vou botar do lado do servidor a proteção também. Então, aqui eu só tenho esses alertas no front-end. Eu vou colocar aqui no back-end também, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Ó, se os dados não seguirem esse padrão regex, vai avisar isso aqui. Se o nome tiver menos de 3 dígitos, vai avisar isso aqui. Se a data não seguir também esse padrão, também vai ficar aqui. Então, eu vou salvar e eu vou tentar fazer a mesma coisa agora com essa alteração. E vamos ver se ele vai permitir. Deixa eu copiar novamente isso aqui, o fetch. Copiar, tá? Vou atualizar aqui a página. Já salvei aqui o código com a proteção agora. Vou colar. Assim, eu tenho que lembrar de liberar o horário, porque senão eu até consigo, mas eu tenho que modificar ali o horário dentro do fetch aqui. Eu teria que modificar aqui dentro do request. Não vou fazer isso. Então, vou agora colocar Enter e vamos ver se ele vai. Promise. Ó, callback. Foi feito callback. Vamos ver a resposta. Ó, agora ele já deu sucesso false. Mensagem, apenas e-mails do domínio IDUF são permitidos. Ou seja, ele não agendou. Ó, não aparece mais na minha agenda e não foi enviado mais aqui nenhuma nova linha. Isso aqui é só daquele que a gente fez anteriormente. Então, agora está protegido contra envios e agendamentos de nomes inexistentes e e-mails que não sejam IDUF, tá? O que já é uma proteção. Não é todas as proteções que a gente precisa numa aplicação, mas essa é um tipo de vulnerabilidade que normalmente iniciantes fazem, né? Que é colocar as validações apenas do lado da interface de usuário, usando o JavaScript, e não utiliza dentro do servidor, que é o mais importante, tá? Então é isso. Eu achei tão interessante que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom, gente? Abraços.